Tema de hoje: não perca o seu coração, volte a orar. Essa expressão, não perca o seu coração, vem do primeiro versículo de Lucas 18. Todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aqui nas telas e você pode acompanhar conosco. Lucas 18, de 1 a 8, e eu começo lendo o primeiro versículo, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Coloca o texto para mim, por favor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca perder o coração. Essa expressão ela está no original. Outras traduções dizem nunca desanimar, nunca esmorecer. Eu achei mais poética essa daqui. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Para analisar o texto, eu estou fazendo assim todos os domingos, desde janeiro, examinando uma parábola, fazemos uma leitura completa do texto e depois começamos a ver versículo por versículo. Por isso, sempre fazemos uma releitura do texto. Comecemos do versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca perder o coração. Essa expressão, perder o coração, fala de desânimo, fala de você nunca se desanimar, nunca esmorecer. A solução para o desânimo, a solução para a insegurança, a solução para a perda da paixão é a oração. Se você acha que por alguma razão você está longe de Deus, meu conselho é esse conselho de Jesus: vá orar, fale com Deus. Você vai ver a diferença que faz na tua vida. Nós temos o seguinte costume: a gente está mal, a gente fala, ora por mim. Eu te recomendo, vai orar você. Fala com Deus. Deixa as palavras saírem da sua própria boca. Você vai ver como Deus está próximo de você o tempo todo. O texto aqui não está dizendo que a gente deva buscar a Deus somente em casos de necessidade, como na parábola da viúva aqui que é apresentada. Ela está numa necessidade e busca a Deus naquela situação de necessidade, mas que sempre nós devemos orar e não perder o coração apaixonado por Deus. Sempre, sempre, sempre. Não ore só em casos de necessidade, não ore só quando você tem problema, mantenha seu coração apaixonado por Deus, mantendo uma contínua vida de oração. Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Essa expressão aqui, nem se importava, tem um sentido um pouquinho mais profundo na sua cultura original, do que soa aos nossos ouvidos ocidentais. Refere-se a não sentir vergonha de nada. Na cultura do Oriente Médio, é uma cultura diferente da nossa em alguns pontos, de valores. Um dos grandes valores dessa cultura tem a ver com orgulho e vergonha. Na nossa cultura, nós temos os conceitos de certo e errado. O conceito deles é diferente, é orgulho e vergonha. Num grau muito mais significativo, eles trabalham essa questão de orgulho e vergonha do que nós, são os valores deles. Por exemplo, é ensinado para os filhos um padrão moral de comportamento, e esse padrão moral lá no Oriente Médio não é ensinado em cima do que é certo ou errado, mas do que é vergonhoso ou não. Os pais, por exemplo,
não dizem assim aos filhos. Vamos lá, se eu estivesse lá nessa cultura, eu não diria assim para o meu filho, isso é errado, Dudu, não faça isso porque isso é errado. Isso é o nosso conceito aqui. Eu estou apelando para ele por um conceito do que é certo e o que é errado. Mas lá naquela cultura eu teria que dizer assim para o meu filho, não faça isso, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, Dudu. Seria um apelo para estimular o sentimento de vergonha ou de orgulho. Orgulho no bom sentido da palavra, de fazer, não é, algo de acordo com o que você acredita e a sua consciência. Numa sociedade assim, quando você fala de vergonha, você está falando um assunto muito sério, muito íntimo, de muito valor. Uma das maiores críticas que você pode fazer a um adulto naquela cultura é dizer, ele não tem vergonha. A ideia é de que a pessoa que faz uma coisa vergonhosa e você diz assim, que vergonha, se ela não tem esse conceito de caráter formado dela, ela não se sente envergonhada. O senso interior do que constitui um bom ato ou o que é vergonhoso não existe. É o caso que Jesus está dizendo desse juiz. Esse juiz não tinha vergonha, nem diante de Deus, nem diante dos homens. A pessoa não consegue envergonhar-se. A gente vê isso em vários textos da Bíblia Sagrada. Deixa eu mostrar um do profeta Jeremias com vocês. Jeremias, ele se dirige a homens que metiam a mão no dinheiro do povo e não sentiam vergonha por isso. Gente, isso aqui é lá de Israel, tá? Hoje em dia não acontece essas coisas, não é verdade? Não é verdade? É lá nos tempos de Jeremias, né? É lá nos tempos da queda de Jerusalém, né? É lá naquele tempo. Mas é um texto da Bíblia Sagrada, eu quero ler aqui. Eu sei que não tem muito a ver com a nossa nação, mas vamos lá. Jeremias 8, de 10 a 12, diz assim, desde o menor até o maior, todos são gananciosos. E ele está falando do povo da religião, hein? Olha aqui, ó. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. No caso desse juiz dessa parábola que nós estamos estudando, não havia nenhuma fagulha de honra na alma dele, para a qual se pudesse apelar. Ele era incapaz de sentir maldade nas suas ações, na presença de quem quer que seja. Nesse caso da parábola, ele está, por exemplo, ferindo uma viúva desamparada. Ele devia sentir vergonha por isso, mas não sente nada. Ele era um homem muito difícil. Ele não tinha o temor de Deus na vida dele. Dizer assim para ele, pelo amor de Deus, essa expressão não significa nada para ele. Obviamente, a única forma de se influenciar um homem como esse é mediante a propina. Ele teria que receber alguma vantagem. Caso contrário, não atenderia ninguém. E é um homem desse tipo, dessa estirpe, tão baixa, que essa viúva, que não tem nada na vida, se dirige. Nós estamos diante de uma causa praticamente impossível. O homem só se move via corrupção, via suborno, via propina. E nós temos uma mulher que é viúva, nós já estudamos aqui muito sobre as mulheres e sobre as viúvas, que não tem nada na vida, necessitada, não tem dinheiro. Lucas 18, versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, faze-me justiça contra o meu adversário. Nós estamos estudando o Antigo Testamento nas aulas da Escola de Ministérios, e eu recomendo você que entre lá no nosso site carisma.com.br e assine a nossa Escola de Ministérios para você estudar. Ali a gente examina muito essas questões culturais. E nós estamos estudando a lei, estamos estudando ali o livro do Deuteronômio. E vimos diversas vezes como uma viúva, ela é símbolo de gente inocente, gente oprimida, de gente impotente, desprovida de recursos. A Bíblia chega a orientar, por exemplo,
que era obrigatório se fazer com os dízimos um fundo social que desse suporte para aquelas viúvas. Os profetas, por exemplo, do Velho Testamento, batiam muito nos governantes, requerendo que eles dessem algum tipo de auxílio às viúvas. Em Isaías 1,17, por exemplo, o profeta Isaías é duro, dizendo assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Inclusive no texto original, essa lute primeiramente, dá uma ideia de prioridade. Eu acho que esse é um chamado da palavra de Deus que não se dirige somente aos governantes. Nos nossos dias, eu acredito que esse chamado aqui também se refere à igreja. Eu, particularmente, não consigo imaginar uma igreja, um povo que fala do amor de Deus e não move uma palha na direção de se fazer obra social. Não consigo entender isso. Então, aqui nesse texto mostra os direitos de uma mulher sendo violados. Por que ela não era atendida? A lei que governava todo o entendimento deles ordenava que esses direitos dos órfãos e das viúvas tinham que ser julgados primeiro, tinham que passar na frente dos outros, tinha prioridade esses casos deles. Ela era fraca demais para exigir e pobre demais para comprar a justiça. Ela não tinha um protetor para coagir e ela não tinha dinheiro para corromper. Nós não sabemos exatamente a causa desta viúva. O mais provável é que era alguma situação financeira, porque era esse tipo de coisas de herança e de bens que esses juízes julgavam. Talvez os bens do marido foram tomados pela família, deixando-a sem nada, e ela talvez estivesse ali requerendo parte dos seus bens. Como eram os julgamentos naquele tempo? Às vezes a gente tem a ideia que nós trabalhamos às vezes com a Bíblia de modo anacrônico, né? Nós imaginamos um juiz de terno chegando num fórum, né? E uma mulher vindo atrás dele e falar com ele. Nós estamos numa outra época, com outra estrutura. Eu li uma narrativa de um viajante que passou por umas cidades da Mesopotâmia, cidades bem antigas e cidades que conservavam ainda tradições muito antigas, isso da época de 1800 e alguma coisa. E ele, na narrativa, começou a descrever esse lugar do fórum como era. Ele conta que assim que você entra pelos portões da cidade, logo você se depara com a prisão e as janelas, assim, que são aquelas janelas com barras bem grandes, através das quais os prisioneiros ficam estendendo as mãos ali, pedindo esmola para o povo. Bem ali de frente tem um grande pátio aberto, um prédio, um pátio bem aberto, grande. Era o Tribunal de Justiça do lugar. No fundo daquele salão bem grande, num estrado um pouquinho mais alto, ficava o cadi, ou o juiz, meio assim enterrado no meio das suas almofadas. Imagina aquela ideia, mais ou menos uma ideia que você tem de um sultão, por exemplo, não é? Normalmente um homem gordo, porque isso mostrava riqueza, não é? Um homem com roupas finas e brilhantes e sentado num monte de almofada. Esse era a ideia que você tinha. Só que vamos agora preencher um pouquinho mais esse lugar. Lá ao lado do cadi ficavam assim acocorados ao redor dele vários secretários e pessoas importantes da cidade. O restante do salão era lotado de gente e uma barulheira só, igual mercado ou feira. Porque as pessoas ficavam assim de longe, gritando e pedindo que o seu caso fosse julgado. Era na base do grito que se fazia. Agora, aqueles litigantes que conheciam os esquemas, eles não se juntavam nessa desordem. Mas eles procuravam os secretários, sussurravam alguma coisa, passavam as propinas, e as quais eles chamavam de honorários, não é? E quando os valores chegavam ao ponto de valer a pena, esses subalternos já corrompidos chegavam lá no ouvido do cadi, do juiz, e que imediatamente chamava aquela causa para ser julgada. É claro que já era costume também
que a causa fosse julgada em favor daquele que pagasse a propina mais elevada. E é num mundo desse que uma mulher tenta ser ouvida. Imagina uma mulher num caos desses e sem dinheiro algum, não seria ouvida. Além do mais, aquele era um mundo de homens, mulheres não iam ao fórum, mulher ficava em casa. O fato dessa mulher nessa história ter ido a um tribunal mostra que de fato ela estava no desespero e não tinha ninguém que pudesse ir naquele mundo dos homens no lugar dela. Capítulo 18, versículo 4 e 5. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Esse homem, ele não tinha amigos, não confiava em ninguém para buscar conselho. Por isso essa expressão aí, ele disse consigo mesmo, ele falou para si mesmo. Nós já estudamos isso naquela parábola do rico insensato, alguns domingos atrás. Esse texto seria mais ou menos assim, colocando agora esse texto numa outra linguagem para você entendê-lo melhor. O homem estaria dizendo: essa mulher já está me dando dor de cabeça. Porque você imagina o quanto que essa mulher não gritava para ser escutada ali. Como que não seria uma voz estridente e irritante naquele mundo de homens? Não é? E ele fala assim: ela não vai parar nunca, vai ficar aqui me enchendo o dia inteiro. Então, finalmente ele cede e atende. É daqui que Jesus tira a lição. Querido, se as necessidades dessa mulher são supridas, quanto mais ainda as necessidades de homens e mulheres que servem a Deus e oram, não a um juiz injusto, mas a um Pai amoroso. Mesmo que a sua situação seja uma situação tão desesperadora, talvez a sua situação não seja tão desesperadora quanto essa mulher, e com tão poucas chances como era o caso dessa mulher que ela tinha. Mas eu quero que você esteja certo, Jesus está ensinando: não desanime, Deus vai julgar a tua causa. Essa é a palavra que Jesus nos dá. Em Lucas 18, do versículo 6 ao 8, diz assim: e o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Na tradução de Almeida atualizada, o versículo 7 fica assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa expressão demorado, é difícil para a gente entender isso na nossa língua portuguesa. Nós não temos uma palavra exata para traduzir o texto original. A ideia é de que ele coloca de lado a sua ira e age pacientemente para atender. Lendo um comentarista espanhol e depois um professor de grego, inglês, eu percebi algo que joga ainda uma outra luz nessa parte do texto. Coloca para mim a próxima tela e me acompanha, por favor. Essa palavra, macrotúmia. O que é macrotúmia? Macrotúmia é paciência. Mas existem duas palavras na língua grega, que nós vamos estudar isso depois de uma outra parábola, que trata sobre paciência, e elas são, assim, nós não temos essas palavras para explicar, então nós temos que retrabalhá-las para que elas ganhem um significado mais profundo. Uma delas é a palavra hipomoné. Essa palavra hipomoné significa paciência do sofredor. Alguém que está suportando dor, suportando aflição, mas é perseverante e não desiste. É o caso dessa mulher. Ela estava mal, ela estava rejeitada, ela não tinha esperança alguma, mas ela ficou. Essa paciência, por isso algumas vezes é traduzido na Bíblia como perseverança, mas isso é paciência. Jesus na cruz, sofrendo escárnio, sofrendo dor, e ainda assim abriu o coração para perdoar.
O mendigo Lázaro, naquela parábola do rico e o mendigo, onde ele pacientemente fica ali esperando receber alguma coisa para comer. Agora, essa outra palavra aqui, macrotúmia, é a paciência do vencedor que se recusa a exercer vingança. É alguém que remove a sua ira para longe. Um exemplo disso é quando, imagine, por exemplo, Saul estava com um exército indo atrás de Davi para matar o Davi. O Davi, junto com um grupo do exército dele, se esconde numa caverna. O exército de Saul passa na porta. E daqui a pouco, diarreia no Saul. O indivíduo precisa aliviar o ventre. E vai lá, na caverna onde estava o Davi. Imagina os outros soldados, chegaram assim para Davi, mata o indivíduo. E Davi não fez nada, ele segurou. Talvez vontade até tivesse, mas segurou. Ele falou, não. Ele foi um homem que ele foi ungido por Deus, eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor, vou continuar fugindo. Isso é que ele exerceu misericórdia. E essa palavra é a palavra macrotúmia, na tradução da Septuaginta para o grego. Deus, ele é tardio em irar-se. Já ouviu essa expressão? Essa expressão é macrotúmia. Tem um texto, um texto usado por algumas igrejas orientais, e a católica romana também, que é traduzido da Septuaginta, uma tradução do Velho Testamento para o grego, o texto de sabedoria. Ele diz assim: se pecarmos, conhecendo a tua grandeza, não deixaremos de ser teus. Que texto lindo! Deus, ainda que eu peque, mas conhecendo a sua grandeza, a grandeza do seu caráter perdoador e misericordioso, eu sei que eu não vou deixar de ser teu. Ou seja, conhecendo a tua macrotúmia. É como na história de um rei no passado, que ele pegou e acampou o exército dele numa certa distância da cidade. Assim, se houvesse alguma rebelião, o exército levaria algum tempo para chegar. Mas para que isso? Para que desse tempo para que aqueles rebeldes pensassem sobre o que estavam fazendo. E desse tempo para que eles se arrependessem, porque senão o exército chegaria e mataria todo mundo. Tem uma parábola em Mateus 18, no versículo 23 ao 35, que conta sobre um servo que ele não tinha como pagar a dívida. E ele deve ao seu senhor uma quantia enorme de 10.000 talentos. Ele não tinha como pagar isso. Então o senhor dele, irado, ordena que a família dele seja tomada e vendida como escravo. Ele então cai aos pés do seu senhor implorando algo. Aqui, capítulo 18 de Mateus, versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência, macrotúmia, comigo, e te pagarei tudo. Ou seja, segura a tua ira. O senhor está numa posição de vencedor, segura a tua ira. E não me julgue, assim, me dá um tempo. Eu vou pagar. Ele pede ao seu senhor para que ele coloque a ira de lado e dê um tempo para que ele pudesse pagar tudo. Como é que eu vou aplicar isso nesse texto que nós lemos? O texto da conclusão da parábola ficaria assim, agora uma tradução minha aqui no texto. Lucas 18, 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Macrotúmia, ele coloca de lado a sua ira e age pacientemente para atendê-los. Por que eu fiz questão de interpretar esse texto? Porque esse texto quer mostrar uma coisa interessante para mim e para você. Quando a gente lê uma parábola como do juiz, que não tem vergonha e tudo mais, de uma mulher pobre e necessitada, a gente sempre se vê como uma mulher pobre e necessitada. O que esse texto está querendo dizer é que o povo de Deus também não é tão bonzinho assim, não. Que existem coisas que nós estamos clamando a Deus para Deus resolver, mas que foram enrascadas, que nós mesmos entramos nelas. Quase que aquela, estou pagando o que eu fiz. Não segui sabedoria, não ouvi conselhos, dei com os burros na água, agora fica, ai Deus, a minha causa, a minha causa.
O que o texto está dizendo? Calma. Deus tem macrotúmia, né? Deus, ele vai segurar sua ira, porque você merecia umas, mas vai ser paciente em responder a tua oração e te tirar dessa de novo. Isso é misericórdia. É dar o que a gente não merece. Tem algo na construção dessa parábola que é semelhante àquela parábola do filho pródigo. Se você não a estudou com a gente, procure no nosso site, você vai encontrá-la ali, nesse ano ainda. Onde uma história cujo personagem principal ali naquela história parece ser o pai. E a principal preocupação da parábola parece que é para demonstrar o caráter e o amor de Deus. Só que aquela parábola dá uma virada no final e termina com uma surpresa para os ouvintes quando ele apresenta aquela atitude do irmão mais velho e deixa no ar uma pergunta: se os ouvintes vão se comportar como aquele irmão mais velho. O mesmo se aplica aqui nessa parábola. Após descrever e nos apresentar esse caráter de Deus, a parábola volta-se para uma aplicação com relação a mim e a você, aos discípulos de Jesus. E nos pergunta, ou pergunta ali diretamente aos discípulos, se eles têm uma fé tão persistente como a importunação da viúva. O que o texto está dizendo é o seguinte: vocês dão bola fora diante de Deus do mesmo jeito que esse juiz. E vocês pedem a Deus para resolver questões das quais vocês mesmos se enroscam. Vocês que se enroscaram e agora estão vindo diante de Deus para pedir. Mas há uma boa notícia: Deus é misericordioso. Ele usa dessa macrotúmia. Ele põe de lado a ira e usa sua paciência e nos atende. Aleluia. Quantos de vocês, então, vão ter uma fé tão persistente como dessa viúva? Só para encerrar o texto sobre essa expressão, quando o Filho do Homem vier e encontrará fé na terra, muita gente interpreta sobre a segunda vinda de Jesus. É muito provável que o texto não está falando sobre isso. Não faz parte desses escritos de Lucas falar desse tempo futuro. O mais provável é que quando Lucas construiu esses textos, estava apontando para os textos seguintes, que era o texto da paixão de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, que vamos comemorá-la aqui no domingo que vem, na nossa Páscoa. É muito provável que nessa construção ele estivesse referindo a isso, né? Então, Jesus está como que dizendo: será que quando eu voltar na minha ressurreição, eu vou encontrar os meus discípulos persistentes, com a fé como essa mulher? Então, começa o texto: ore sempre, para nunca se desanimar, nunca perder o seu coração. Quando esse texto foi escrito e compilado nesse livro de Lucas, ele foi escrito para ser lido nas reuniões da igreja, ali do primeiro século e segundo século. Imagina como soava confortador esse texto para grupos de igrejas que eram perseguidos, perdiam seus bens injustamente, somente porque tinham se convertido. Eles tinham que ser perseverantes. E vem essa palavra para eles. Que a palavra de Deus, assim como foi para eles, seja também para você que está sofrendo algo e que tem perseverado em buscar a Deus, ou que está até quase desanimado e perdido aí o seu coração para com Deus, que essa palavra de Deus seja também um conforto e fé no teu coração hoje aqui. Amém? Não perca o seu coração, volte a crer em Deus, volte a orar. Desse texto eu quero tirar aqui algumas lições práticas para mim e para você. São 3 essas lições, eu vou ser rápido em todas elas. Cada uma dessas lições é um conselho para você, baseado no que nós lemos e que nós aprendemos da parábola. Vem então aqui a minha pregação. Primeiro, ore, porque Deus sabe o que se passa em nosso coração. Por que esconder de Deus uma angústia? Por que esconder de Deus uma vontade que você tem de pedir algo? Por que esconder de Deus o que você está passando?
É importante você orar, porque é mais provável que você esteja escondendo de você, porque Deus sabe. No Salmo 139, versículo 4 diz: antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. É Jesus também que nos ensina, no texto de Mateus, no capítulo 6, eu vou juntar o versículo 6 com o final do 8, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus nos ensina algo, ele fala assim: Deus está ouvindo a tua oração. Quer uma prova disso? Faça o teste da porta fechada. O teste da porta fechada é o seguinte: você entra num quarto, não tem ninguém, tranca a porta, ninguém está te ouvindo. Fala entre você e Deus, algo que só você e Deus sabem. Quando Ele responder essa tua oração, você vai saber de fato: Ele estava lá, Ele existe, Ele me ouve. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando: você duvida? Faz o teste, prova isso. Seria mais ou menos aquilo: provai e vede que o Senhor é bom. Experimente isso. Deus é um Pai participativo. Deus, Ele interfere na minha história. E Ele não interfere como intruso, mas Ele interfere quando eu clamo por socorro. O livro de Salmos, diversas vezes, fala esses textos assim. Então, algumas pessoas falam: não, mas Deus tem muita coisa para fazer, Deus tem que cuidar do universo, né? Meu querido, Deus é grande, mas Ele não é distante de nós. Como diz a letra de um cântico antigo: e apesar desta glória que tens, ele fala que Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é Senhor, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Deus é grande, mas é Pai, é presente. Se você disser que Deus não pode interferir na história, você está dizendo que Ele não é Deus. Deus é maior do que os nossos pensamentos. Deus é maior do que o que eu mesmo penso a respeito dEle. Deus, Ele não está preso à nossa teologia ou à nossa filosofia. Deus é maior do que qualquer definição sobre Ele. Deus não está preso dentro de uma caixa. Deus não pode ser definido, Deus só pode ser percebido. Deus sabe o que se passa no nosso coração. Lembra-se que Jesus nos mostra isso ao longo do seu ensino. Ele mostra: o nosso Deus é grande, Ele não é distante. Nosso Deus é um Pai amoroso, que Ele cuida dos filhos. Deus é um Pai atento, Ele ouve as minhas orações. Ele usa essa parábola desta mulher para falar isso aqui para nós. E Deus é um Pai participativo, porque Ele interfere na minha história. Não perca o seu coração. Volte a crer em Deus. Volte a orar. É o que essa parábola está nos ensinando. Então, primeiro que nós vimos: ore porque Deus sabe o que se passa em nosso coração. Segundo, ore porque ninguém está imune contra as aflições. Todo mundo passou, todo mundo aqui, passou, vai passar por aflição. Eu sei que é difícil para nós entendermos isso, mas eu já disse isso aqui, até repito algumas vezes, que algumas pessoas... Eu gosto dessa parábola. Vai? Algumas pessoas são como aqueles saquinhos de chá, né? Aqueles sachês de chá. Você não vê o que tem dentro, até que você joga água fervente ali neles. Pensa isso do lado positivo. Você também é assim. Você não sabe qual é o tamanho da sua fé, até que você tenha passado pela dor e pela provação. É ali que você vai ver o tamanho da sua fé. Jesus fala em João 16:33, no mundo passais por aflições. Então sofrimento, tristeza, doença, frustração, fracasso, fadiga, fazem parte de uma vida normal, não seja surpreendido com eles. A boa notícia que Jesus disse aqui é o seguinte: no mundo passais por aflições, ou seja, vocês não vão ficar nelas. Ninguém está imune às aflições. Ninguém tem isenção de dor e de sofrimento.
Ninguém recebe passe livre de problemas na vida. Todo mundo tem problemas, sejam pessoas boas ou até pessoas não tão boas. Mas todo mundo passa por problema. Então, se você está passando por problema, provação, dificuldade, distúrbio, depressão, não é uma indicação que você está longe de Deus ou que você é uma pessoa má. Significa apenas que você é uma pessoa, você é humano, você é gente. Então não importa, entenda bem, quão bom ou mal você seja, todo mundo vai passar por isso. Quando a gente passa por uma situação difícil, a nossa primeira reação é aquela, mas por que eu? Por que comigo? Ouça vida, servi a Deus a minha vida inteira, tudo mais, por que eu passo por isso? Você acha que você deveria ficar isento dos problemas pelos quais as demais pessoas passam, somente porque você é crente? O vizinho pode pegar dengue, você não pode. Se o mardito lá te morder, ele morre. É isso. Você acha que você deveria ser a única pessoa do universo que nunca tem uma tragédia? Nunca passou um prejuízo? Que nunca perdeu um ente querido? Gente, todo mundo aqui, todos nós, todos, vamos na vida, ao longo da nossa vida, perder alguém que a gente ama. Faz parte da vida. A morte faz parte da vida. O caso é que nós nunca estamos preparados para enfrentar a morte, mas faz parte. Então, ao invés de você ficar dizendo assim, mas por que eu? Por que aconteceu comigo? Reconheça que as aflições elas vão acontecer simplesmente porque você é humano. Lembre que aqui não é o céu ainda. As coisas aqui não são perfeitas. Aqui ainda vai ter problema, vai ter dificuldade, mas Jesus disse, a aflição vai passar. É isso que ele fala. Ela tem duração limitada. Lá em João 16:33, no mundo passais por aflições. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Apesar de que quando nós estamos no meio da situação, nós podemos ter aquela impressão de que não vai passar nunca. Mas as aflições são como um túnel escuro. Ele tem um começo, ele tem um início, mas ele também tem um fim. Uma hora acaba. Paulo chega a chamá-la, em 2 Coríntios 4,17, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo nos dá um segredo aqui. No meio da aflição, algo está sendo produzido dentro de você. No meio da aflição, você está sendo trabalhado. Conforme a reação que nós tivermos, os nossos problemas poderão trazer grandes benefícios para a nossa vida. As aflições temporárias podem produzir, como diz esse texto, benefícios eternos, se nós reagirmos corretamente. Porque quando tudo está bom, a gente acha que não precisa de Deus. Mas quando a gente fica cara a cara, diante de um baita momento de aflição, é aí que a gente dobra o joelho. Então, o que Jesus ensina? Melhor você orar. Ora sempre, para nunca perder o coração. Então, não perca o seu coração, volte a crer em Deus, volte a orar. Primeiro que nós vimos, ore porque Deus sabe o que se passa em nosso coração. Segunda coisa, ore porque ninguém está imune contra as aflições. Terceiro e último, ore porque você precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento com Deus. Tem muita gente que tem um relacionamento com Deus superficial, eu até diria assim, relacionamento de usuário. O cara não é discípulo de Deus, ele é usuário do portal celestial. E ele quer assim uma coisa tipo drive-thru. Oro aqui, do lado de lá está a minha resposta, aleluia, glória a Deus, e vai embora. Só vai buscar de novo quando tiver fome ou com vontade de alguma coisa. Tem um cara que foi assim na Bíblia, depois ele mudou, ele cresceu. Mas olha que oração tão infantil a dele, mas que para mim se parece com a maior parte de orações, inclusive de letras de cânticos que eu tenho visto por aí. Gênesis 33, de 20 a 22, diz assim, é o tal Jacó, olha só. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo. Nota aqui, tudo condicional. Se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim, continua. Prover-me de comida e roupa,
e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu coloquei hoje aqui, como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Oh, santo indivíduo. Egoísta, interesseira, um monte de condicionais, se. Para muita gente, Deus é só um amuleto de sorte que você saca em tempo de necessidade para fazer uma fezinha. Mas eu preciso contrabalancear essas minhas expressões aqui. Mas apesar de egoísta, isso aqui é oração. É assim, é oração. Talvez você só saiba orar assim. Eu te convido a crescer no seu momento de oração. Mas isso aqui é oração, sim. Não existe oração certa ou errada. Existe a que é feita e a que não é feita. É isso que existe. Apesar desse jeito dele, ele orou. E nisso ele está certo. Mas então vamos ler a oração de alguém que era profundo com Deus. Alguém mais maduro no seu relacionamento com Deus. Vamos ver algo do próprio Jesus. Nós precisamos crescer na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração e uma confiança maior em Deus. Eu vou terminar aqui, antes de eu terminar, já fique em pé junto comigo, por favor. Mas continue prestando atenção que eu não terminei ainda. Quando é que você sabe que um relacionamento ficou maduro? Quando cresce o nível de confiança entre os dois. Aumentou o nível de confiança, é um relacionamento maduro. Assim também, o nosso relacionamento com Deus se torna maduro quando nós passamos a confiar mais em Deus. E também quando percebemos o quanto Ele confia em nós. A gente fala muito de ter fé em Deus. Fé em Deus, querido, não é crer que Deus vai curar ou que vai fazer um milagre, que hoje em dia parece que fé é só isso, né? Fé em Deus é crer, confiar, que Ele sabe o que Ele está fazendo e descansar nele. Fé é entregar tudo nas mãos de Deus e acreditar que a vontade de Deus, seja ela qual for, é a melhor para a sua vida. Isso é fé. Isso é fé. Fé em Deus não é fé, não é fé na cura, é fé em Deus, é nele. Eu creio nele, eu creio que Ele não vai me abandonar, eu creio que Ele é bom e eu confio que eu estou nas mãos dele. É aí que eu quero ler o último texto, que está em Lucas 22, uma oração de Jesus. Diz assim o texto, versículo 41 e 42, Ele, Jesus, se afastou deles a uma pequena distância, lá no Getsemane, no jardim, ajoelhou-se e começou a orar. E ele orou assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É esse tipo de fé que eu acredito que Jesus disse que quer encontrar na nossa vida. E aí quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra, Ele vai encontrar esse tipo de fé, perseverante, constante, fé em Deus. Que nós aprendamos a colocar tudo que temos, tudo que somos, nas mãos do nosso Deus. Amém? Não perca o seu coração. Volte a crer em Deus. Volte a orar. Esse é o ensinamento de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falamos sobre oração. Vamos orar. Vamos dar as mãos nesse momento.
É um convite para você entregar sua vida nas mãos do Senhor. Chega para Deus agora e entrega cada área em que o Espírito Santo falar no teu coração. E confia, acredita, que Deus sabe o que é melhor. Eu não sei porque que a gente acha que quando a gente entregar algo nas mãos de Deus, Deus vai tirar. Você tem uma ideia errada de Deus. A melhor ideia é: Deus sabe o que é o melhor. Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Ora nesse momento, é um momento talvez até silente de oração, onde você vai diante de Deus expressar o teu coração para Ele e entregar a tua vida nas mãos dEle. Entrega. Amado Deus e Senhor, damos nossa vida para o Senhor. Queremos te servir e te seguir. Não queremos nunca perder o nosso coração diante do Senhor. Eu peço que o Senhor ajude meus irmãos que passam por momentos de dificuldade e desânimo em suas vidas. Que nessa manhã eles possam ter olhado para o Senhor e visto como o Senhor é bom. E como o Senhor cuida de nós. O Senhor está atento às nossas orações. E mesmo que na nossa vida, no nosso caminho, tenhamos feito algo mal, o Senhor é paciente conosco, tardio em irar-se, e vai ouvir as nossas orações. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nosso desejo é te servir e te adorar. Em nome de Jesus. Amém.